Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da fé cristã, ou seja, aquilo que todo mundo precisa saber. Todo mundo que é cristão, e até mesmo quem não é cristão, pelo menos deveria ouvir sobre, saber os conceitos, porque estamos tratando sobre os fundamentos, sobre aquilo que está na base da construção, sobre aquilo que é primordial, sobre aquilo que é primitivo, sendo que nada que é construído fora disso. Então, se você não conhece os fundamentos da fé cristã, saiba que está escrito na própria Bíblia, em Hebreus capítulo 5, e também em Hebreus capítulo 6, sobre este assunto. Olha o que está escrito. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros fundamentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos prosseguir para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus permitir. Ou seja, o escritor de Hebreus está preocupado com os hebreus, dizendo a eles que pelo tempo eles já deviam ter muito conhecimento, já deviam ser mestres, já deviam ser entendidos e experimentados. Porém, ele percebia a necessidade de comunicar a eles o sentido do evangelho, das questões mais fundamentais. Infelizmente, hoje em dia os cristãos estão na mesma situação. Não todos, mas sempre existe um grupo, uns hebreus, necessitando de conhecimento do fundamento da fé e da experiência. Muitas pessoas até conhecem a parte teórica, porém não conseguem chegar à parte experimental. E a nossa necessidade de estar ouvindo sobre isso e de voltar aos fundamentos da fé é exatamente perceber aquilo que Jesus falou para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Volta-te e lembra-te de onde você errou. Volta até onde você caiu. Quando foi? O que foi que aconteceu para que você perdesse o seu primeiro amor? Então, o escritor de Hebreus, ele não quer voltar aos fundamentos. Ele quer prosseguir para algo avançado. Ele quer adiantar. Ele quer expressar mais daquilo que Cristo tem para a nossa vida. Porém, há uma limitação nos ouvintes. E nós precisamos ouvir atentamente a voz de Deus, com o coração aberto. Então, depender da forma que você ouve o evangelho, você vai ser considerado um menino ou então um homem adulto. Na verdade, não somente a forma que você ouve, mas a forma com que você corresponde ao que você escutou. Porque a palavra diz que aquele que é experimentado na palavra da justiça, ele é adulto na fé. Ou seja, não somente ouvinte, mas praticante da palavra. Porque na prática da palavra que você comprova para você mesmo, para aqueles que estão à sua volta, que aquela palavra que foi semeada no seu coração germinou e está produzindo frutos. É claro que há um tempo de processo para esse arrependimento, essa transformação de vida, essa clareza em Deus acontecer. Porém, observe que o autor está falando que eles, pelo tempo, já deveriam ser adultos. Quer dizer que nenhuma criança normal, com saúde, se alimentando bem, ela vai atrofiar-se, vai ter o corpo atrofiado. Ou vai ter 20 anos com um corpo de 10, ou vai ter 50 anos com um corpo de 5. O que o apóstolo Paulo está falando é que vocês se tornaram uma anomalia. E isso é preocupante. Membros atrofiados. Pessoas que dizem que são cristãos, mas na sua vida não revela Cristo. Pessoas que dizem que foram fundamentadas da palavra, ou que entendem algo da Bíblia, ou que sabem quem é Cristo, o que ele pregava, porém a sua vida não corresponde. Jesus é aquele que dá vida, aquele que deu a luz aos homens, é aquele que traz arrependimento, é aquele que traz saúde, aquele que traz cura, aquele que traz libertação, aquele que traz para você uma novidade de vida, uma nova mentalidade para aquilo que você antes amava, agora você provavelmente muitas coisas vai odiar, e muitas coisas que você odiava, agora você vai amar. O crescer na fé é se tornar participante dos sofrimentos de Cristo, ou coparticipante dos mesmos sofrimentos que Cristo passou e ainda passa. Porque ele sabe a recompensa. O adulto, ele pensa também na recompensa. O adulto pensa naquilo que é distante. A criança não tem paciência. O adulto tem projeção de tempo. Ele tem planos futuros. Ele sabe que está plantando e vai semear. Ele sabe que é com suor do rosto, que é árduo em muitos momentos, que vem dificuldade. O adulto está mais preparado para sofrer as consequências, porque ele sabe que vai plantar grandes coisas. Jesus falou algo semelhante, dizendo que alguém que ouve esta palavra, a qual ele prega, e pratica aquilo que ele ensina, ele é semelhante a uma casa que foi fundamentada na pedra, que foi estruturada na pedra. A estrutura dela é resistente a vento, inundações, chuvas e tempestades. Porém, aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, Jesus falou que é semelhante ao homem que está edificando uma casa na areia, onde vem os ventos, as tempestades, as chuvas e as inundações, e essa casa não resiste, ela é totalmente destruída. Ou seja, tudo que é
realizado em cima de uma boa estrutura, ela tem muito maior resistência aos problemas e adversidades ao qual nós vamos passar. As perseguições por amor a Cristo, as injustiças que vamos ter que aguentar muitas vezes calados e sem nenhuma recompensa momentânea, as muitas desonestidades, traições e maldades que vamos sofrer, mas por amor a Cristo, por amor à sua palavra, vamos encontrar força para superar todas essas coisas, porque somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, o seu amor, e a graça de Deus e seu propósito. Por isso podemos nos alegrar nas tribulações, por isso podemos cantar louvor nas dificuldades, por isso podemos encontrar paz em meio ao caos, por isso nós podemos dizer ao fraco, você é forte. Podemos olhar para o doente e dizer seja curado, porque temos a palavra de Deus e experimentamos essa vida. E eu te convido a você experimentar mais de Deus a partir de hoje. Eu te convido a você dobrar o seu joelho agora e fazer um propósito com Deus, de estudar as Escrituras e encontrar os fundamentos da fé. Se você gostou desse vídeo, tem interesse nesses assuntos, então me segue, curte, compartilha e aguarde os próximos vídeos sobre o fundamento da fé. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.